Nosso objetivo hoje, cara, é a gente revisar essas 3 grandes frentes que nós vimos e acrescentar alguns bizus extremamente valiosos para você. Extremamente valiosos, tá bom? Então, qual foi a primeira coisa que a gente viu lá na aula 1, desde quem estava acompanhando a gente? Quem estava acompanhando? Foi a ideia de um panorama geral de mecânica. Sim ou não? Então, no primeiro dia, nós vimos um panorama geral de mecânica. E lá na mecânica, a gente falou de 2 movimentos. Hoje eu vou um pouco mais rápido, porque você já tem essa aula lá disponibilizada. A gente falou do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado. Foi ou não foi? Fez alguns exercícios e tal. E lá no movimento retilíneo uniformemente variado, lá nesse tipo de movimento, a gente fez algumas questões lá da função horária da posição. Lembra que dava uma equação do segundo grau e graficamente ser uma parábola? Sim ou não? Só que a gente não fez nenhuma questão da função horária da velocidade. Que se você olhar, é o que pra gente? É uma equação do primeiro grau na variável tempo. Ó, V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Lembra, a gente não falou nenhuma questão disso. A gente só falou da função horária, que é uma equação do segundo grau. Mas essa da velocidade, que é do primeiro, a gente não tocou no assunto. E vamos tocar hoje porque, cara, aqui tem um bizu gigantesco, gigantesco, tá? Se você observar, cara, essa equação é uma função do primeiro grau. Velocidade pelo tempo. Por quê? Porque o tempo, o t está elevado a 1. Beleza? E como é que eu sei disso? Lá da minha matemática básica. Lembra que eu falei? Quais são assuntos importantes da matemática? Equação do primeiro e do segundo grau. Função do primeiro e do segundo grau é muito importante, principalmente nessa parte de cinemática. Outro assunto importante, vetor, soma vetorial, regra do paralelogramo, isso é muito importante. Então aqui, se você lembra lá da tua matemática básica, você já olha para isso e fala, bom, um gráfico V por T, velocidade pelo tempo, tem que ser uma reta, né? Uma reta inclinada. Por quê? Porque isso aí é uma função do primeiro grau. E aí, lá na tua matemática básica, você lembra que quando o termo, né, o coeficiente que acompanha o tempo é positivo, no nosso caso é a aceleração, esse movimento ele é chamado de movimento acelerado. Então, quando a aceleração é positiva, o movimento é chamado de acelerado. E o gráfico é uma reta crescente, como está ali no nosso exemplo. É uma reta crescente. Então, quando a aceleração é positiva, quer dizer que o coeficiente que acompanha o tempo é maior do que zero, o nosso gráfico é uma reta crescente. Isso a gente lembra lá da matemática básica. Quando a nossa aceleração é negativa, ou seja, o coeficiente que acompanha o tempo é negativo, o movimento ele é chamado de movimento retardado, porque a velocidade ela vai diminuindo com o passar do tempo, porque a aceleração é negativa. Então eu estou freando aquele movimento. Então eu estava a 80 km por hora, aí daqui a pouco está 70, 60, 50, 40, vai diminuindo. Isso significa que a aceleração é negativa. E quando a aceleração é negativa, o coeficiente que acompanha o tempo é negativo, graficamente, isso é uma reta para baixo. Então é um movimento, né, uma reta decrescente, como a gente pode observar no gráfico ali embaixo. Até aí todo mundo foi? Vocês lembram lá dessa matemática básica? Não é um gráfico tão difícil. Comenta aí se vocês lembram disso daí, para a gente continuar. Sim, o João falou que lembra. Galera, lembra aí? Douglas também. Tranquilo, show de bola. E aí, com isso, cara, olha só que interessante. Tendo isso em mente, a gente pode fazer o nosso primeiro exercício. Olha que exercício legal. Exercício que é basicamente o quê, cara? Uma análise gráfica. EAR 2023. Olha só. O gráfico a seguir representa as velocidades instantâneas v de um objeto em função dos respectivos instantes de tempo t. Primeira coisa, olha para o gráfico. Que tipo de movimento é esse? É um movimento retilíneo uniformemente variado, sim ou não? Por quê? Porque a velocidade está variando uniformemente com o passar do tempo. Então, opa, movimento retilíneo uniformemente variado. Já sei que a fórmula da velocidade é do tipo V é igual a V0 mais AT. Sim ou não? Bom, esse gráfico, a reta, ela está decrescendo, ela está, né? A reta, ela está para baixo. Se a reta está para baixo, eu sei que é um movimento o quê? Retardado.
que a velocidade ela vai diminuindo com o passar do tempo. Logo, a minha aceleração ela é negativa ao longo de todo o movimento. Show de bola ou não? Olha só, uma análise, só olhei para o gráfico. V por T é uma reta inclinada, movimento retilíneo uniformemente variado. Decrescente, aceleração negativa, movimento retardado. Velocidade diminui com o passar do tempo. Só olhando para o gráfico. Assinale a alternativa cuja afirmação está correta. De 0 a 10, as velocidades instantâneas são positivas. Vamos olhar o gráfico de novo aqui? Vamos reproduzir o gráfico. Vamos ver se isso é verdade. Ó, reproduzir o gráfico aqui minimamente. Aqui, ó. Velocidade pelo tempo. Ah, qual é o gráfico? Ah, esse cara aqui em azul, mais ou menos, né? Camarada assim. Bom, onde esse cara aqui é o 10, e esse outro cara aqui, ó, é o 20. Sim ou não? Então, como a unidade está em segundo, é 10 segundos e 20 segundos. E a velocidade? Sistema internacional, metro por segundo. Aí, olha só, de 0 a 10 segundos, as velocidades instantâneas são positivas? São. Ó, no segundo 1, a velocidade está batendo aonde? Ah, está batendo aqui em cima. Acima da horizontal, tudo aqui é resultado o quê? Positivo. Então, a velocidade é positiva. É positivo. No instante, 2 segundos. Ah, vai bater em outro ponto aqui, ó. A velocidade é menor? É menor, está diminuindo. Mas continua tendo um valor positivo. Por quê? Porque está acima do eixo horizontal. Tudo que está acima do eixo horizontal tem um resultado o quê? Positivo. Então, as velocidades instantâneas naquele instante de tempo é positivo. Ah, lá no instante 9 é positivo? É positivo. Aqui, ó, um valor positivo. Menor, mas é positivo. Então, a primeira parte está ok. De 0 a 10 segundos, as velocidades instantâneas são positivos. Aí, olha a segunda afirmação. E a aceleração média é positiva. Aí, não. Porque nesse gráfico, eu sei que a minha aceleração é menor do que 0. Porque ele tem, ó, ele é inclinado para baixo. Então, ao longo de toda a trajetória, a minha aceleração ela é menor do que 0. Então, a minha aceleração ela é negativa. Até aí, ok? Show de bola? Aí, olha a afirmativa B. De 0 a 10 segundos, as velocidades instantâneas são positivas. Verdade. E a aceleração média é negativa. Verdade também. Não só de 0 a 10, mas ao longo de toda a trajetória, a aceleração é negativa. Então, olha só, cara, como uma análise simples, um entendimento simples do movimento, a gente já chega no gabarito letra B. Eu precisava escrever isso na prova? Não. Eu escrevi aqui para ser um pouco mais didático. Na prova, você vai olhar para o gráfico, olhar para as alternativas, tendo esse entendimento bem solidificado, como você acabou de ver, cara, tu marca. Quem quer EAR aí? Tinha uma galera que queria EAR. Comenta aí, quem quer EAR? Ou quem vai fazer a prova da EAR? Comenta aí para mim. E comenta aí também se deu para entender essa questão. Vocês conseguiram pegar? Aí, ó, Isaac, vai fazer a prova da EAR também? Vai fazer, cara? Comenta aí se tu vai fazer a prova da EAR. Pedro Henrique falou safo, deu para pegar. Show de bola. Eu vou, João, entendi bem a questão. A Agatha entendeu também. Pô, muito bom, cara. Agora imagina só, cara. Imagina só. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Algumas vezes. E uma dessas vezes foi na EFON. Vou contar essa história. Imagina só, cara. Tu consegue, porra, pelo menos visualizar essa situação acontecendo? Você chegar na hora da prova, abrir a prova, olhar essa questão que você estudou lá na tua teoria, lá nos teus exercícios resolvidos, e falar assim, meu irmão, caraca, é a mesma questão. É só uma análise simples, não precisa fazer uma conta. Quanto tempo você mata essa questão? Nem 1 minuto. Se você botar que você tem uma média aí, às vezes, de 5, 6 minutos por questão, caraca, meu irmão, tu tem agora 12 minutos para se dedicar a qualquer outra questão. Porque você matou essa questão em menos de 1 minuto. Tu consegue imaginar isso? Essa sensação, cara, de chegar na hora da prova, que sabe aquele friozinho na barriga que bate, aquele nervosismo, e se deparar com uma questão dessa, cara, tu já fica, é menos uma. Pronto, safou, menos uma para eu me preocupar. Cara, essa é uma sensação muito boa. Aconteceu isso comigo em 2017, fazendo... 2017? Isso foi 2017, fazendo a prova da EFON. Foi o primeiro ano que eu fui aprovado na EFON. Passei na EFON em 2017, 18, 19 e 20. Né? Todos os anos que eu estava na turma, eu passei na EFON.
A motivação vai no céu, filho, tu ganha uma confiança absurda. Eu tava fazendo a prova da EFON. Se eu não me engano, essa questão foi em 2017. Cara, tinha uma questão de matemática, que era uma questão de probabilidade. Falando sobre um jogo famoso que você tinha 3 portas. Numa dessas portas você tinha um bode, e nas outras 2 portas você tinha um prêmio. E ele queria saber qual era a probabilidade, aí contava todo o contexto da pessoa ganhar, né? Era uma probabilidade condicional, não era uma probabilidade simples. Eu já tinha visto essa questão na apostila do curso. A mesma questão. Ele falava, o que é melhor, trocar a porta? Tinha um contexto geral. E qual é a probabilidade? Eu não fiz uma conta. Eu marquei, ó, bum, menos uma. Questão mais difícil da prova. Era a última questão, inclusive, da prova. Cara, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu olhei, não é possível. Bum, marquei. Menos uma questão. Já pulei para a próxima. Então, cara, a motivação, nossa, tua moral vai às alturas. Dá vontade de gritar, passei, passei. A motivação vai lá no alto. Então, cara, entendido essa questão aí, questão muito boa. Agora a gente vai ver um outro detalhe. Os concorrentes ficam malucos. O concorrente não entende nada. O camarada fica lá desesperado, nego indo pro banheiro se largar e tu lá, passei, é isso aí. Nego abre a prova de física lá desesperado, tudo se cagando e tu, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil. Tranquilo, tranquilo, pô. Tem que ser assim, dia da prova é dia feliz, é dia que você é alegre, dia, pô, tem que ser o melhor dia da tua vida, pô. Melhor dia da tua vida. Então vamos lá, entendido esse conceito, cara. Entendido esse conceito, a gente vai partir para um bizu muito importante. Agora, filho, presta atenção. Presta atenção. Tá todo mundo comigo aí? Presta atenção, cara. Presta atenção. Bizu muito importante. O mesmo gráfico. Velocidade por tempo no movimento retilíneo uniformemente variado. O que é importante você entender aqui? Que a área abaixo do gráfico representa o deslocamento. Velocidade vezes o tempo é deslocamento. Importante. Isso aqui tem que estar no seu bisuário, cara. Tem que estar no seu bisuário. A área abaixo do gráfico, em um gráfico V por T, representa o deslocamento. Deslocamento. Concursos mais tranquilos entre aspas, tá? Concursos que não exigem cálculo, por exemplo, serão sempre figuras bonitinhas. Vai ser um trapézio, vai ser um triângulo. Lá na turma IMITA, às vezes tem umas figuras esquisitas que a gente vai ter que resolver por integral. Mas esse é um assunto lá para a turma IMITA, beleza? E lá para dentro do IME também. Em Física 1, lá no IME a gente tem Física 1, Física 2, Física 3 e Física 4. Lá em Física 1 você vê essa parada de integral aí, cara. É nas questões. Em mecânica também, a gente tem mecânica 1, mecânica 2. A gente vê bastante isso aí. Mas, cara, por enquanto, você tem que entender o seguinte. A área abaixo da curva, abaixo, né, do gráfico, representa, em um gráfico, velocidade por tempo, o deslocamento. Numericamente, a área é igual ao deslocamento. Anotou isso aí? Pegou esse bizu, tirou uma foto. Tira uma foto. Beleza? E aí, cara, olha só que interessante. Entendido que isso aqui é o deslocamento, como é que eu calculo esse deslocamento? Cara, isso aqui é um... Se você lembrar lá da tua matemática básica, o que está achurado aí, né? O que está pintado na nossa figura? Concorda comigo que o que está pintado na figura é um trapézio? Sim ou não? Lembra do trapézio? Da tua matemática básica, da tua geometria plana? Olha a importância, né, cara, das matemáticas básicas na física. Você lembra disso aí? Então, cara, se você lembra disso daí, olha só que importante. Fica até o final, porque, cara, tem muito bizu aqui. Como é que a gente determina a área de um trapézio? A área do trapézio. Vamos desenvolver esse raciocínio. Lembra lá? É uma tal de... Falaram para você, né? Base menor mais a base maior. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes a altura. É ou não é? Aí a Aline falou, é isso mesmo. Bzinho mais Bzão vezes H sobre 2. Que isso, deve até ter música. Com certeza tem música. Bzinho mais Bzão vezes H sobre 2. É isso mesmo. Cara, eu nem lembro qual era a música, mas eu lembro que tinha uma musiquinha aí. Ridículo, ridículo. Não faça isso, pô. Não decore música. Fica lá no meio da prova cantando. Mas é isso aí mesmo. Você tá dando pra... lá no cursinho rola solta a música. Nem lembro como é que é. Tem funk, tem... Caraca, tem tudo, meu amigo.
Ou, pô, o cursinho vai virar baile, filho. É isso aí. Mas não é um negócio desse? Aí, cara, o trapézio tá deitado, né? Então, cara, fala pra mim, ó. Quem que é o Bzinho, né? Que coisa, hein, meu amigo? Quem é a base menor? Cara, a base menor é esse V0 aqui. Quem que é a base maior? Pô, é esse Vzão. Esse Vzão, concorda? Olha lá pro gráfico, olha pra isso aqui. E quem é a minha altura do trapézio? Ah, a minha altura é esse tempo aqui, ó. É o T. É o T. Ah, então eu sei que a minha área do trapézio, como é que fica esse camarada aí? É V0 mais V vezes a altura, que é o T, tudo isso aqui sobre 2, é ou não é? Ah, então a área. Só que o que eu falei? Que a área, ela é numericamente igual, a gente representa isso na matemática como sendo um igual e um N em cima, ao meu deslocamento. É o quanto o móvel andou. É quanto o meu móvel andou. Então, o gráfico V por T, além da velocidade do tempo, eu tenho qual informação através da área? A informação do deslocamento. Olha que legal. Então, se aparecer uma questão dessa para você falar qual foi o deslocamento do móvel, sei que eu tenho que fazer o quê? A área. Show de bola ou não? E uma outra pergunta, cara, essa pergunta aqui é de mestre. É de mestre. Que vira e mexe aparece. É o seguinte: qual foi? Isso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade média no percurso. Cara, essa pergunta aqui é a pergunta de mestre. Pergunta de mestre, qual foi a velocidade média entre o instante t0 igual a zero e o instante t? A velocidade variou. Sim ou não? A velocidade variou. Mas se eu viesse a falar, beleza, ela variou, mas qual foi a média da velocidade? Uma outra pergunta que cai muito, muito. Anota isso, cara. Agora é bizu da vida, assim, pô, um dos maiores bizus dessa aula. Lembra lá, qual era o conceito lá na base da velocidade média? Pô, a gente estudou lá no primeiro dia que a velocidade média é o deslocamento pelo intervalo de tempo, sim ou não? Velocidade média de qualquer percurso é o deslocamento pelo tempo. Se o cara correu, andou, caminhou, rastejou, entrou debaixo da lama, deu 2 tiros pro alto, perdeu o capacete, perdeu o cantil no campo, não importa. O que é a velocidade média que ele fez o percurso lá? A pista de rastejo dele. É o quanto ele caminhou pelo tempo que ele fez. Velocidade média é isso. Qualquer que tenha sido a velocidade, se ele ficou indo e voltando que nem maluco, é o quanto ele andou pelo tempo que ele fez. Beleza? Ah, então se a velocidade média no percurso é isso, qual foi o meu deslocamento nesse percurso? Ah, o meu deslocamento foi V0 mais V, lembra, numericamente igual a área, sobre 2 vezes o tempo. E qual foi o intervalo de tempo de 0 a t? Ah, foi o próprio t. Ah, então t cancela com t, é o mesmo tempo. Ah, então qual foi a velocidade média? Ah, a velocidade média entre 2 instantes, entre 0 e t, foi a média aritmética das velocidades naqueles instantes. Caraca, olha lá. Olha o percurso. Foi de 0 a t. Velocidade em 0, V0. Velocidade em t, V. Qual foi a velocidade média? Média aritmética. V0 mais V sobre 2. Aí a gente entra no nosso bizu máximo. Máximo. O mesmo trajeto. Velocidade no instante t igual a 0. V0. Velocidade no instante t. V. Movimento retilíneo uniformemente variado. O gráfico V por T é uma reta, movimento, a aceleração é positiva. Então, o movimento ele é acelerado, o gráfico é crescente. Qual foi a velocidade média no percurso de 0 a T? V0 mais V sobre 2. Ponto. Deu para pegar? Deu para pegar esse bizu aí? A análise se inicia, bom demais. Agora, vamos dar um outro exemplo aqui? Se a questão virar para você e falar o seguinte, ó, tem o gráfico V por T. Olha só que importante. Eu demonstrei, você reparou que eu demonstrei para você o porquê do bizu? Eu não só taquei o bizu. Isso é importante, é você entender, ó, a linha de raciocínio. Tem muitos alunos, cara, presta atenção nisso agora. Tem muitos alunos
que tem muita dificuldade, já viu aquele aluno que fala, pô, esse ano a prova é a mais difícil da história? Todo ano, né? Parece que todo ano, há 10 anos a prova é a prova mais difícil da história. Né? Por quê, cara? Porque tem muito aluno que só quer isso aqui, ó. Que só quer isso aqui, só quer olhar para isso e saber. Mas não entende nada do como chegar. E aí o cara fica num raso muito grande. Muito grande. E aí tem vários alunos falando, pô, esse curso aqui é extremamente objetivo. É, porque o cara virou para você e deu isso. Só que se mudar um pouquinho, tu não entende o raciocínio. E aí o que acontece? Aí tu sai da prova lá desesperado. Pô, a prova foi a mais difícil da história. Há 10 anos? Não, cara, a prova pode realmente ter sido difícil? Pode. Mas quando você entende o processo, o porquê das coisas, por mais difícil que seja, você vai garantir a tua vaga. Porque se for difícil para você, que está muito bem preparado, pro resto, que só decorou o bizu, estava impossível. Então não se concentre em só decorar o bizu. É bacana ter o bizu? É bacana. Mas tendo oportunidade, como você está tendo aqui, cara, entenda o porquê você chegou naquele bizu. Show de bola? Entenderam isso daí? Outra dica valiosíssima, cara, valiosíssima. Mas olha aí, voltando ao bizu. Então eu sei que no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade média entre dois instantes é a média aritmética da velocidade. Anota isso. Vamos pegar aqui um outro exemplo? Vamos pegar outro exemplo? Ó, o mesmo gráfico. Mesmo gráfico. Só que agora é o seguinte, eu quero a velocidade média entre os instantes T1, entre o instante T1 e T2. Em T1, a velocidade foi V1. Show de bola ou não? Em T2, a velocidade foi o quê? Vou falar que foi V2. Qual que é? Mestre, olha lá, somente para MRU esse bizu vale? Somente para MRU, tá? Somente para MRU. Se você tiver aqui pô, uma função esquisitona, não vai valer. Você tem que fazer por integral, mas não é o caso. Para MRU, isso aqui vale. Tá? Só MRU. Você olha lá, V por T é uma reta, vai valer o bizu. V por T é uma reta, o bizu vale. Agora, V por T não é uma reta, é uma parábola. Meu irmão, sei lá, é uma hipérbole, é qualquer coisa. Aí não vai. Tá bom? Só para MRU. Mas é isso aqui que cai na tua prova. É isso aqui que cai. Tá? E a gente vai ver isso. Aí se eu perguntar para você, ó, no instante T1 a velocidade do móvel foi V1, no instante T2 a velocidade foi V2. Qual é a velocidade média? Eu não quero entre os instantes T1 e T2? Então eu quero saber a velocidade média de T1 até T2. Em T1 a velocidade era o quê? V1. Em T2, V2 divide por 2. Ah lá, velocidade média entre os instantes T1 e T2. Show de bola? Então, em um movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade média entre dois instantes é a média aritmética da velocidade desses instantes. Mas a integral, dá para achar a velocidade média? A integral você acha a área, você divide pelo tempo, você tem a velocidade média. Beleza? Aí você vai ter que voltar a esse processo aqui. Tá? Se o gráfico for esquisitão, você vai ter que ter a curva do gráfico, faz a integral na curva do gráfico, você vai achar o deslocamento, divide pelo tempo, você tem a velocidade média. Mas isso ó, deixa lá para a turma IMITA, deixa lá para dentro do IME, tá? Por enquanto, cara, 99,9% dos concursos é isso que você tem que saber. Entendido isso aí? Anotaram esse bizu? Gostaram desse daí? Bizu forte demais, cara. Foi, bizu forte, muito bom, muito bom. Feito isso, geral pegou. Anotaram? Se quiser, eu dou mais tempo aqui. Tira uma foto, anota aí. Cara, isso aqui é relevante demais. Anotado. Bom, Érica, muito bom. Isso aí. Cara, a gente vai partir, ó, pro primeiro exercíciozinho. Primeiro exercício. Ó, dado o gráfico abaixo, determine. Esse exercício aqui, presta atenção, cara, que ele é um exercício bem completo, tá? Bem completo. Esse exercício eu olharia ele algumas vezes, tá? Você vai ter aula disponibilizada aí se você ficar até o final. E eu voltaria e olharia ele algumas vezes. Ó, tem o gráfico V por T. O que eu já identifiquei? É uma reta inclinada, movimento retilíneo uniformemente variado. A aceleração é constante e a velocidade varia de forma uniforme com o tempo. Show de bola. O gráfico ele é crescente, sim ou não? Sim, então a aceleração ela é positiva. Show? Pergunta, a velocidade escalar da partícula nos instantes 0 e 6 segundos. Se você olhar para o gráfico, no instante t igual a 0,
Concorda que a reta corta o eixo vertical em 20? Ah, então em t igual a zero, a velocidade é 20. Show? Entendeu isso aí? Só olhei e vi. Olhei e vi. Vou colocar isso na matemática, vou colocar isso na equação. Mas quando você está um pouco mais treinado, você interpreta isso muito mais rápido. Então, ó, vamos lá. Se isso daqui representa um movimento retilíneo uniformemente variado, aí o Guilherme falou, tenente, não vou poder ficar ao vivo, posso visualizar a aula gravada? Cara, manda no WhatsApp, o ideal é que tu fique, tá? A tua situação, que aí eu avalio individual. Mas o ideal é que tu fique até o final. Mas manda lá no WhatsApp a tua situação depois, individual, que a gente avalia caso a caso aí. Mas fica até o final, você que tá conseguindo aí, cara, porque tem muito bizu, tá? Tem muito bizu. E aí, pô, não vem inventar desculpa. Ah, não, porque, pô, hoje tem não sei o quê, não. Entendeu? Se for desculpa rasa mesmo, ah, não, só queria sair porque eu tava cansado. Aí não vai receber aula. Então fica até o final aí você. Olha lá. MRUV, eu sei que isso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Então eu sei que a minha equação é V é igual a V0 mais AT. Sim ou não? Todo mundo junto? Show de bola. Aí vamos lá. Em t igual a zero, olha lá, no tempo igual a zero, qual é o valor da velocidade? Ah, olhei lá para o gráfico, ó, lá em t igual a zero, a minha velocidade é 20. Sim? Show? Ah, então eu posso substituir isso lá na equação. Ó, velocidade é 20, é igual a V0, mais a minha aceleração vezes o tempo, zero. Ah, então eu sei que a minha velocidade inicial é igual a 20, como eu já tinha olhado lá no começo no gráfico. Então a primeira pergunta já foi respondida. A velocidade escalar da partícula no instante zero. No instante zero, 20 metros por segundo. Ok? Show de bola. Só que agora a gente tem que descobrir no instante 6. E no instante 6 não está no gráfico. Ah, mestre, dá para fazer por semelhança? Dá. Mas vamos nos ater aqui à continha. Você concorda comigo que eu tenho um outro ponto que eu consigo relacionar? Isso aí a gente lembra lá da matemática básica, como através de um gráfico chegar na equação. Então, olha só, qual é o outro ponto? Ah, é o ponto que fala para mim que no tempo t igual a 5, a minha velocidade é 50. É ou não é? Ah, então eu posso substituir essa informação na minha equação. Posso ou não posso? Então, ó, quando o V é 50, eu já descobri que o V0 é 20, mais a minha aceleração vezes o tempo, de 5. Ah, então, ó, 50 menos 20, 30, é igual a 5 vezes a minha aceleração. Ah, então qual é a minha aceleração? 6 metros por segundo ao quadrado. É ou não é? Ah, caramba, e aí como é que fica a minha equação? V é igual a 20 mais 6 vezes o tempo. Então tem equação. Então, para qualquer instante, eu consigo determinar a velocidade. O que o cara quer? Não quer o tempo t igual a 6? Então, para o tempo t igual a 6, a velocidade é 20 mais 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36, mais 20, 56 metros por segundo. Então, já tenho os dois valores, 20 e 56. E a velocidade média da partícula entre os instantes 0 e 5. O que eu falei? Qual é a velocidade média no movimento retilíneo uniformemente variado? É a média aritmética das velocidades. No instante 0, qual é a velocidade? 20. No instante 5, qual é a velocidade? 50. Divide por 2. 70 dividido por 2, 35 metros por segundo. Dá o que pra gente? Gabarito letra, ó, 20, 56 e 35. Letra A. Show de bola, galera. Pegaram esse exercício aí? Pegaram esse exercício? Entenderam? Olha que bacana, cara. Olha que legal. Um exercício que facilmente cairia na SpaceX. Facilmente cairia no CFO. Facilmente cairia na EAR. Facilmente. Facilmente cairia no Colégio Naval. Qualquer concurso.
Pô, cairia na EFON? Cairia. Seria um exercício mais tranquilo para a prova da EFON, dado que o nível da prova da EFON de física é um nível legal? Seria. Olha lá, Arthur, se eu não me engano, caiu na PrEP em 2003. Cara, tem muita chance de cair de novo, cara. Exercício muito bom, cara. Muito bom. Pô, mas será que isso cai mesmo, cara? Será que isso cai mesmo? Pergunta da galera aí, será que isso cai mesmo? Dá uma olhada. CFO CBMER 2022. Olha lá. A figura a seguir representa em um gráfico cartesiano. Lembra que eu falei? CFO tem muitas características com a prova da SpaceX. Como a velocidade escalar de uma partícula em movimento varia em função do tempo. V por T é uma reta. Sim ou não? É uma reta. Velocidade, ela é o quê? Variável, uniformemente com o tempo. Movimento retilíneo uniformemente variável. Está crescendo, movimento é acelerado, a aceleração é maior do que zero. As velocidades escalares, a velocidade escalar média dessa partícula entre o instante T1 e T2 foi instante T1, 12. Instante T2, 72. Qual é a velocidade média? Fala para mim, no bizu. Velocidade média é 12 mais 72, dividido por quem? Por 2. 42 km por hora. Gabarito, letra C. Precisei pensar? Não. CFO CBMR 2022. No bizu. Olha lá. Cai ou não cai? Cai muito. Cai muito. Cara, esse bizu aqui é gigantesco. Gigantesco. Mais uma vez, imagina tu chegar na hora da prova, olhar para a questão, falar assim, cara, uma questão que o nego vai ficar lá quebrando cabeça. Pô, mas faltou dado. Tem isso, né? Tem aluno, como é que é? Fiscal, tá faltando dado. Tem sempre um maluco que mete essa no meio da prova, né? Tá faltando dado. Que faltando dado, rapaz? Que faltando dado? Olha lá. Pô, não tem o T1 nem o T2, como é que eu vou fazer a área? Como é que eu vou não sei o quê? Cara, desesperado, não entende nada. Aí tu tá lá, só olhando pra ele assim, tomando sua Coca-Cola, rindo. Aí o cara não entende. Aí tá o fiscal, cara, esse moleque é bobo, esse moleque não para de sorrir. Pô, o moleque é bobão, pô. É isso, mas não dá nada por você. Aí tu tá lá só. Essa aí. Não preciso nem fazer conta. Aí tu entrega a prova, metade da prova tá em branco. Por quê? Porque tu fez tudo de cabeça. Porque tu viu todo o bizu. Aí tá o maluco lá rasgando a prova, porra, comendo um espaço gigantesco da resolução. Não dá, a questão tá impossível. Vai ser anulada. Aí sai do concurso. Já viu essa galera? Sai do concurso. Cara, vai ser anulada. Não, essa vai ser anulada. Não tem como. Aí tu tá, esse aí é -1. Aí -2, -3, -4. Aí vai geral pra banca do cursinho, né? Professor, vai ser anulada. Aí geral, pô, é mesmo. É mesmo, vai ser anulada. Aí mais 30 nego, não, vai ser anulada, tem que ser. E tu, olha lá, -30. Ih, esquece, passei. Já chega em casa comemorando. Já fala, família, pede uma pizza porque eu passei, dane-se. Ah, mas não saiu nem a redação, irmão. É isso, passei, pô, esquece. Cara, olha só o quanto você economiza de tempo quando tu olha pra uma questão assim. Cara, tu dá um sorriso gigantesco, tu olha pro corretor, o corretor olha pra você, tu fala, cheguei, pô. Tranquilo, cara, tranquilo. Essa questão, né, na realidade essa não, essa questão anterior aqui, tava na lista de revisão pro CFO, cara. Tava na lista de revisão. E olha a questão que caiu na prova. Cara, o aluno que fez a lista, fez o reta final lá com a gente, cara, o cara chegou na prova assim, sorrindo, brincando, dando tiro pro alto. Já queria sair de rapel. Falou, não, sou bombeiro já, dane, vou voltar de rapel. E o cara olhou, pô, gastou, fez de cabeça. Teve aluno que falou, cara, fiz de cabeça. Aí o cara entrega metade da prova em branco. O corretor, pô, não fez nada. Não, o cara tava tão bom, tão preparado que, pô, o cara já chegou tudo visual. Já vai fardado, pô. Já vai fardado. Beleza? Com isso, galera, a gente finaliza essa parte desse bizu aqui e a gente entra rapidamente, cara. São mais 2 exercícios pra gente acabar a aula de hoje, tá? Mais dois exercícios. Então fica até o final, que tem bizu bom demais pra você aí, tá? Fica até o final. Olha só, com isso a gente entra na segunda parte, cara, que é a parte da termologia. Lembra que a gente viu da termologia? Só revisando rapidamente, né? A termologia a gente viu um monte de bizu maneiro e tal. E, cara, a gente viu uma parada que é a conversão entre escalas. E eu falei para você, lembra disso? Tá lá na aula, segunda aula, aula de termologia. Para você ter muita atenção em alguma coisa. Atenção é o seguinte, que a variação entre as escalas, volta lá rapidinho na de cima. Qual, Aline? Essa daqui? Essa? Essa questão? Comenta aí. Isso, então dá uma olhada aí. Tirou print? Tira um print da tela aí, beleza? Foi. A gente pode ir para a próxima? Tranquilo? Foi, show.
E aí uma coisa que eu falei para vocês, cara, lá em termologia, com relação à conversão em escala, foi o seguinte, ó, tenha muita atenção. Né? A gente desenvolveu, e tá aí, isso aí é só um recorte da aula lá. Tudo isso aí. Então, você que assistiu a aula, tem acesso aí, você pode rever para relembrar. E uma coisa muito importante que eu falei é o seguinte, a variação segue o que está lá em verde, ó. A variação em graus Celsius sobre 5 é a variação em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação em Kelvin. Lembra, não existe grau Kelvin, é só Kelvin sobre 5. Ou seja, uma coisa muito importante, que a variação em graus Celsius é igual a variação em Kelvin, lembra? Isso aí foi um bizu que a gente trabalhou lá na aula de termologia. E a gente fez até uma questão da IAR, que tinha um termômetro ali, não era? Que variava, acho que de 5 até 55, se eu não me engano. Lembra? A gente fez uma questão que tinha um termômetrozinho ali. Ah, será que isso caiu uma vez só? Será que caiu uma vez só? E aí tu falou esse bizu, mas caiu uma vez só? Vamos dar uma olhada. EAR 2021. Texto gigantesco. EAR parece Enem. É isso aí. Ó, os satélites artificiais em órbitas da Terra são expostos a ciclos severos de temperatura, pois durante metade da órbita... Vou cagar para tudo isso. Vamos lá para o final. Um determinado satélite foi testado em vários ciclos, de menos 90 graus Celsius a 90 graus Celsius. Essa variação de temperatura corresponde a uma faixa de quantos graus Fahrenheit? Então, olha lá. Menos 90 graus Celsius, caga para o texto. Até 90 graus Celsius. Qual foi a variação? 180. Sim ou não? Menos 90 até 90, variação de 180 graus Celsius. Variação em graus Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Ah, então 180 sobre 5 vezes 9 é igual a variação em graus Fahrenheit. É ou não é? E aí, com isso, cara, tu fazendo essa continha aqui, isso aqui vai dar 36 vezes 9, que é 36. 5 cancela com 180, sobra 36. Isso aqui vai dar pra gente 324 graus Fahrenheit. Foi a nossa variação. O que lá na EAR dá pra gente gabarito letra B de dado. Show ou não? Visurado? Caiu na EAR em 2021, se eu não me engano, caiu em 2023 também, que foi a questão que a gente resolveu, se não me falha a memória. Cai, cara, cai. Texto gigantesco, pode cagar para todo ele. Lê a penúltima frase. Penúltima e última frase. Pronto, acabou. Morreu. Imagina, tu chega na prova, pô, uma prova que tá gigante, coisa pra caramba. Eu fiz a prova da IAR lá em 2017, fiz para controlador de tráfego aéreo. Olha que doideira. Se eu não me engano, cara, eu acho que eu fui o 15º do concurso. Parada dessa. Tinha um desafio no cursinho na época, o professor falou assim, eu fui o segundo colocado na IAR. Quem for melhor do que eu vai ganhar um iPhone. Aí eu fiquei motivado, queria ganhar um iPhone. Aí eu falei, pô, vou fazer o concurso, né? Não era meu objetivo, tá na turma Mito. Eu falei, pô, pelo iPhone vale, né? Pelo iPhone vale. Aí fui fazer a prova e não cheguei, não fiquei melhor do que ele, não fui melhor que o top 2, mas fiquei no top 15 ali, tá bom. Então, ó, cai direto, cara. Esse bizu cai direto na IAR, tá bom? Cai direto. Fiquei triste, chateado, falei, pô, fui bem, mas não ganhei o iPhone, né? O professor não deu, ninguém conseguiu ficar melhor do que ele. Melhor do que ele ia ser o 01, né? Tentei, mas não cheguei lá, não cheguei lá. Cheguei perto, mas não cheguei. Mas, pô, muito bom essa questão, tá? Muito bom. Entendido isso, cara, olha só. A gente vai partir para a nossa última questão do dia de hoje, mas fica até o final mesmo. E relembrando, quem... Acabou tudo, eu ainda vou ficar aqui mais meia hora, tá? Para, pô, honrar a galera aí que tá ficando sábado, ficou terça, quarta, quinta, sexta e até hoje aqui com a gente. Vou ficar mais meia hora para tirar dúvida geral da galera, tá? Não é dúvida sobre questão, vai ser dúvida aí de vida mesmo, fazer mais meia hora, que é uma forma, pô, de eu estar honrando aí vocês, tá certo? O esforço, a dedicação, o empenho de cada um de vocês. Show de bola? Terceiro dia do Intensivões falou de eletricidade, e a gente terminou o nosso dia com uma questãozinha fera demais da SpaceX. Você lembra dessa questão da SpaceX? Que a gente tinha que usar vetor, cara. Você lembra dessa questão aí? Eu até falei, né? Pô, fiquei em dúvida se eu coloco essa questão ou não. Fiquei meio em dúvida aí. Falei, pô, a questão um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil. Achei fera, não. A questão foi um pouquinho mais puxada. A questão foi um pouquinho mais puxada. A questão foi um pouquinho mais difícil mesmo. Trabalhava ali em vetor, né? Trabalhava algumas coisas. E para você ver que isso cai, mais uma da IAR aí. Caramba, cai até na IAR.
cai na EAR, cara. E te falar, tu tem que saber essa parada se tu quiser ser aprovado, real mesmo, tá? Por quê? Porque isso aqui não era uma questão a mais difícil da prova. Essa questão aí estava classificada entre as questões fáceis. Olha o problema. Eu sei que isso às vezes incomoda a gente, isso já me incomodou um tempo, de olhar para a prova e falar, caramba, o professor está falando que isso aqui é uma questão fácil? Como assim isso aqui é uma questão fácil se eu tenho tanta dificuldade? É porque, cara, às vezes a tua dificuldade está lá na base. E eu tinha muito isso. Lembra que eu falei? Quando eu estava indo para o meu quarto ano na turma IMITA, quarto ano, eu tinha reprovado no terceiro ano no IME, em física. Em física. Você pensa, cara, eu já tinha sido aprovado na SpaceX, na AFA, várias vezes, na EFON, várias vezes, na escola naval, no colégio, na IPCAR, no CFO. Eu fui o 18º colocado no CFO, CBMERG aqui do Rio, quando eu fiz a prova, lá em 2018. Então, cara, eu já tinha uma bagagem boa, mas pro IME e pro ITA eu tinha uma bagagem muito ruim ainda. E me faltava muito conhecimento básico mesmo ali, ó, para eu romper e subir de nível. E aí, aquele professor que eu falei que era referência para mim, virou e falou, cara, teu problema tá lá na base, teu problema não tá no exercício top, assim, de Olimpíada, essas paradas. Teu problema tá na base. Então, às vezes, eu sei que é ruim a gente escutar isso, falar, caramba, como assim? Eu estudo há tanto tempo, como que o meu problema tá na base? Porque, às vezes, você, assim como já aconteceu comigo, estudava há tanto tempo sem orientação. Lembra daquele aluno que fica 6 anos no curso, 5 anos no curso? É porque ele vem fazendo muita cagada no processo. Dentre elas, ficar olhando para o lado, dentre elas, buscar referência em quem não é referência de nada, dentre ela, não escutar quem já passou pelo processo que ele quer passar e foi além. Então, quando, pô, eu falo para você, cara, essa questão é básica, e assim como doía em mim lá atrás, no passado, eu sei que às vezes incomoda muita gente, cara, mas isso é justamente para te tirar da zona de conforto, entendeu? Tem muitas pessoas que falam, eu tô gabaritando o simulado no cursinho, chega na prova não tem resultado. Por quê? Porque o cursinho tá alimentando o teu ego. Tá te deixando na zona do conforto. E aí você chega no resultado, você fica desconfortável. Eu gosto de trabalhar o contrário. Eu gosto de que você fique muito desconfortável no processo, mas que no dia da prova você fique confortável. Eu sempre gostei de fazer isso. Sabe aquela ideia de que se o teu treinamento for árduo, a tua batalha ela é mais fácil? Eu prefiro gastar suor no campo de treinamento do que perder sangue no campo de batalha. Tem isso em mente. Então é árduo, às vezes, em ouvir isso e ter a humildade de voltar lá na base, mas é melhor você ter um processo mais rígido, que te tire da zona do conforto e ficar confortável no dia da prova, lá olhando para o fiscal e rindo, do que o contrário, do que você acha, e levar o teu ano inteiro rindo, sendo alimentado, sendo enganado, só para alimentar o seu ego e chegar na hora da prova sair chorando, como eu já vi vários acontecer. Tá certo? Então, cara, olha essa questão. Retomando aqui, olha essa questão. Caiu na EAR. 3 cargas elétricas pontiformes estão no vácuo e dispostas nos vértices de um triângulo retângulo. Lá no nosso problema era um triângulo o quê? Da SpaceX, equilátero, foi um pouquinho mais difícil. Conforme a figura a seguir. Tá aí a figura. Em função dos valores da distância, né, e cargas indicadas, assinale a alternativa que indica a intensidade da força eletrostática resultante. Galera, a gente faz essa questão. Vou dar mais um recadinho para vocês e a gente encerra. Lembrando, eu vou liberar a senha para você ter acesso à aula. Eu vou ficar mais meia hora para quem quiser, quem estiver disponível, para a gente trocar essa ideia aí. Aí eu vou liberar, abrir câmera, tá? Vou liberar, abrir áudio para vocês trocarem essa ideia comigo. Mais meia horinha. Show de bola? A gente faz essa questão, eu dou mais um recadinho e a gente encerra. Então fica até o final. Você que sustentou até agora. Em função dos valores de distância e carga indicados, assinale a alternativa que indique a intensidade da força eletrostática resultante em newtons na carga negativa. Quem é a carga negativa? Retângulo isósceles. Não, lá é retângulo equilátero, na questão da SpaceX. Isósceles é porque só tem 2 lados iguais, equilátero tem uns 3. Aí, olha só. Vamos redesenhar a figura, igual a gente fez da última vez? Vamos redesenhar a figura? O que eu quero, cara? O que eu quero? Eu quero colocar aqui mais certinho. A força resultante na carga negativa, que é essa carga aqui. Sim ou não? Que é a carga que tem
um valor de menos 3 micro, lembra do micro? Vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A gente falou tudo isso lá na aula de ontem. E aí, cara, nessas extremidades aqui, ó, do triângulo, eu tenho uma carga de 4 microcoulombs e aqui eu tenho uma carga também de 3 microcoulombs. E aí eu quero analisar, assim como na questão da SpaceX, o quê? A força resultante na carga negativa. Então, eu vou olhar só para a força que atua nela. E as forças elétricas, elas atuam de 2 em 2. Então, eu vou olhar a interação entre a menos 3 e a 4. Olha só. Você concorda que cargas de sinais contrários, lembra da aula de ontem, elas se atraem? Então, ó, existe uma força que puxa, vou botar aqui melhor um pouco o desenho, que puxa essa carga na direção da carga de 4 microcoulombs, sim ou não? E lá pela lei de Coulomb, lembra dessa lei? A gente pode falar que essa força é igual à constante eletrostática do meio, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a multiplicação do módulo das cargas, só o valor positivo, então é 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso sobre o quê? A distância entre as cargas ao quadrado. A distância está em centímetro, eu vou passar para metro. 30 centímetros é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro, tá bom? Tudo isso que ao quadrado. Vamos fazer essa continha? Isso aqui vai dar o que para a gente? Ó, 9 vezes 3 vezes 4 vezes 10. Repete a base, somos expoentes. 9 menos 6 menos 6. 9 menos 12, que dá menos 3. E lá embaixo, 3 ao quadrado, 9. 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado. Multiplica os expoentes. Então, é 10 elevado a menos 2. Lá da nossa matemática básica. O 9 cancela com 9. Ah, então, vou trazer aqui para cima. A minha força é 3 vezes 4, que é 12. E o 10 a menos 2, joga lá para cima como que? Inverte, troca o sinal. 10 ao quadrado. Ah, então a minha força é 1,2. O quê? Newtons. Que é 12 vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, a gente joga uma vírgula, né, para a esquerda. Então é 1,2 newtons. Ah, então eu sei que essa força aqui é de 1,2 newtons. Até aqui, ok, galera? Até aqui, show de bola, tranquilo? Deu para pegar? Sem estresse? Só fiz a lei de Coulomb, né? Isso aí a gente lembra lá da última aula. Agora, olha só, cara. Qual é a outra força que atua nessa carga negativa? É a força de interação entre 3 microcoulombs e o mais 3 microcoulombs. Você lembra aí que cargas de sinais opostos, elas se atraem. Olha que beleza. Então, existe uma outra força aqui, ó. Puxando o menos 3 para perto do 3. Tudo certo, bom demais. Então, como é que é a minha força, cara? Ah, a lei de Coulomb, que é a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes a multiplicação do módulo das cargas. 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6, sobre a distância entre as cargas. Que distância é essa? É um dos lados do triângulo, 30 centímetros também. Que é o famoso 3 vezes 10 elevado a menos 1 metros, passar todo mundo para o sistema internacional, ao quadrado. Ah, então agora fica mais fácil. A força, ó, vai ser 9 vezes 3 vezes 3, é a mesma coisa que 9 vezes 9, vezes 10 elevado a menos 3, sobre 9 vezes 10 elevado a menos 2. Já acelerei a conta porque é igualzinho à conta anterior. Ah, beleza, show de bola. Ó, beleza. 9 corta com 9. Então, qual o valor da força? Ah, é 9 vezes 10 elevado a menos 1. Já fui mais direto. Passo menos 2 lá para cima, vira mais 2. 10 elevado a menos 3, vezes 10 ao quadrado. Repete a base, que é 10, somos expoentes. Menos 3 mais 2, menos 1. Isso aqui dá 0,9 newtons. Então vamos representar só os vetores? Até aqui todo mundo foi? Comenta aí se geral foi. Todo mundo. Quero ver aí. Se todo mundo até agora entendeu. Foi, Isaac falou boa. Douglas, João, Cadu, muito bom. Aline, Robert, Luiz, Fernando, muito bom, galera. Isso aí. Vidal, Luiz, Gabriel, tranquilo, Leonardo, Brasil. Até agora foi. A gente só fez 2 leis de Coulomb.
Vamos destacar os vetores? Lembra lá da questão da SpaceX? Só que aqui tá mais fácil, cara. João Monteiro Brasil, muito bom. Agora aqui tá mais fácil, olha só. Eu tenho a minha carga aqui, ó, de menos 3 microcoulombs com uma força que tem um módulo de 1,2 newtons. Perpendicular a ela, aqui para baixo, ó, formando um ângulo de 90 graus, eu tenho uma outra força que tem qual módulo? 0,9 newtons. E a gente tem que fazer, agora não tem jeito, mais uma vez, cara, uma tal de soma vetorial, só que agora está mais fácil. Como é que era lá a nossa soma vetorial? Ah, eu tinha que fazer um tal de completar paralelogramo, né? O que eu vou fazer? Eu vou fechar essa brincadeira aqui, ó. Vamos fechar? Vamos fechar? Vai ficar tipo um retângulo, né? Vamos fechar? E qual que é o meu vetor resultante? Pitágoras, Luiz Fernando, excelente, cara, é isso aí. Ó, o vetor que sai da ponta e liga até o final. Sim ou não? Então sai daqui, ó, e liga até o final. Olha que beleza. Isso aqui é o meu vetor resultante. O meu vetor resultante. E aí, cara, olha só. Esse ângulo aqui também é 90. Qual é esse tamanho aqui? 0,9. E qual é o meu objetivo? Determinar o tamanho desse vetor. Você concorda comigo que eu posso olhar para esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus, e aplicar um Pitágoras? Sim ou não? Ah, então o módulo do meu vetor resultante, que é o famoso x, posso falar que x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. 1,2 ao quadrado mais 0,9 ao quadrado. Isso aqui vai dar o que pra gente, cara? Vamos fazer essa continha? Mais uma vez, faça a continha ali, ó, que você está estudando, na mão mesmo, na essência. É 1,44 mais 0,81. É ou não é? Isso aqui dá 2,25. Vamos tirar a raiz? Então, o x é 1,5. 1,15 não, 1,5. Porque 15 vezes 15 dá 225. Então, 1,5 vezes 1,5, 2,25 newtons. Olha lá, olha as alternativas. Dá o que pra gente? Gabarito, letra C. De certo. É ou não é? Boa questão? Gostaram dessa questão? Tira uma foto aí, cara. Tira um print. Tira um print. Ah lá, bom. Melhor ainda, Leonardo Gonçalves, C de cadete. Pega. Excelente, filho. Excelente. Muito bom. É isso aí. Questão bacana, galera. Cara, essa questão aqui é extremamente importante. Extremamente importante.